Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje, nesse dia especial, nessa semana especial, em que comemoramos o cinquentenário do Centro Espírita Os Mensageiros. Então, realmente é uma alegria muito grande. Nós só temos a agradecer a presença de todos. Nós saudamos a presença dos companheiros, amigos, queridos, das casas co-irmãs que estão aqui. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos também a todos os trabalhadores do Centro Espírita Os Mensageiros, os frequentadores que estão aqui conosco, fazendo a labuta do dia a dia e fazendo com que essa casa que tanto nos ampara, nos consola, possa dar seguimento nos seus trabalhos, com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação. Nós agradecemos representantes também da 13ª União Regional Espírita, que congrega todas as casas espíritas aqui da nossa região. Então, nosso muito obrigada pela presença. E hoje temos uma tarde muito especial, com certeza muito emocionante. A gente já começou aqui o coração tocar um pouquinho mais forte, né? Porque realmente a gente lembrar dos nossos antepassados que tanto se dedicaram para que pudéssemos estar aqui hoje, né? Nós temos muita gratidão a eles e hoje nós vamos fazer essa homenagem àqueles que construíram, né, fisicamente e com certeza estão espiritualmente dando continuidade aos trabalhos dedicados à doutrina espírita. Nós, hoje então, o nosso roteiro, né, para a gente tranquilizar as nossas mentes, nós vamos ter o coral espírita nos encantando aqui, que é uma alegria imensa estarmos com a presença deles. E aí depois vou apresentá-los devidamente. Nós também temos os trabalhadores, familiares, dos pioneiros aqui do SEOM, então nós também vamos apresentá-los devidamente, posteriormente, com uma entrevista que será contada a história, então, de fundação do Centro Espírita Os Mensageiros, os seus trabalhos, aqueles trabalhadores há mais tempo, né, que se dedicaram aqui na nossa casa. E em seguida, né, logo depois desses processos aqui, nós vamos ser direcionados ao salão abaixo, que nós temos uma exposição de fotos históricas para todo mundo prestigiar. E também vamos ter uma surpresa, vou contar a surpresa? Que teremos alguns personagens históricos circulando no nosso meio ali, e aí vocês então vão ficar curiosos para saber quem é, e eles vão se apresentar e vão dizer, pode tirar foto, pode conversar com esses vultos que fizeram parte, né, da doutrina espírita, tá? Então isso vai ser muito surpreendente. E aí a gente vai direcionar no momento. Então, para nós tranquilizarmos as nossas mentes, nós vamos colocar agora nesse momento uma prece chamada Oração no Tempo, como vídeo. Essa prece, essa mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, aqui nessa casa, aqui nessa sede, pelo Espírito Emmanuel. E ele nos traz a beleza das reflexões como
conduta para sermos melhores pessoas, melhores trabalhadores, melhores indivíduos para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Então vamos colocar agora nesse momento e vamos fazendo as reflexões como uma prece. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste ao trabalho e à oração. Ensina-nos a responder-te com o dever retamente cumprido. Ilumina-nos o entendimento, a fim de que te possamos notar a presença em todos aqueles que nos alcancem as portas, mas especialmente naqueles irmãos outros que nos procurem fatigados de provação e de pranto. Auxilia-nos o Espírito, para que venhamos a reconhecer que a fé vale pela execução de nossas tarefas de amor na fraternidade que nos legaste. E ajuda-nos a conservar a bondade e a tolerância, a compreensão e o apoio que nos devemos uns aos outros. Nas horas de crise, sê, por nossa misericórdia, o nosso amparo. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Amado Mestre, guarda-nos a coragem no exercício do bem, para que o desânimo não nos entorpeça o coração, quando o desequilíbrio tente alcançar-nos, e sustenta-nos a união, para que a desarmonia não nos perturbe, seja quando for e com quem for, em qualquer condição e em todas as circunstâncias. Auxilia-nos para que sejamos os mensageiros da tua bênção, aprendendo a servir contigo, hoje e sempre. Assim seja. Então agora neste momento nós vamos chamar o Coral Espírita Professor Henrique Baldovino, pela sua regente, a Bruna Renata, e eu vou falar um pouquinho do coral que foi criado em setembro de 2018 e integra coristas dos Centros Espíritas de Foz do Iguaçu, atualmente com aprendizes do Evangelho, Paz, Amor e Caridade, Francisco de Assis e servidores do bem. Ele é regido pela regente, a Bruna Renata da Silva Faria Andersen, que é trabalhadora do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. O seu objetivo desse coral é estimular propósitos elevados de vida através do canto, cujo repertório prima por músicas de contexto de paz, amor, reflexão e alegria. O coral ele já fez algumas apresentações, várias inclusive, em instituições de eventos espíritas, e nós desde já agradecemos pelo aceite do convite em estar aqui comemorando conosco, abrilhantando a nossa comemoração dos 50 anos do SEOM. Também participou de eventos públicos da nossa cidade, como o Natal de Águas e Luzes, daqui em 2021 e 2022. O repertório desse coral são de canções espiritistas e músicas populares que trazem em suas letras e melodias sentimentos elevados em quem a escutem nos lembram os ensinamentos de Jesus.
e sobre também a importância da paz entre nós, entre os homens, do amor entre todas as pessoas e, acima de tudo, o amor de Deus por todos os seus filhos. Bruna.
sentimentos, alegrias, informações e, com certeza, muitas emoções. Eu vou convidar agora o Adriano Machado, que vai conduzir esse momento, que será uma entrevista com os familiares, com os trabalhadores aqui do Centro Espíritos Mensageiros. Boa tarde a todos. Deixa eu baixar. Realmente é uma grande alegria para nós estarmos aqui. 9 grupos de estudos. Todas as faixas etárias de infância e juventude, de 3 a 21 anos. Departamento de Assistência Social, ápice, trabalhando intensamente, hoje estendendo até suas atividades ao presídio de Foz do Iguaçu. Uma livraria, uma grande quantidade de livros, uma biblioteca bastante abastecida, uma infraestrutura que pode abrigar muitos trabalhadores, muitas atividades, uma infraestrutura, uma sede própria, uma história linda com a arte através da juventude, dos teatros, das feiras culturais, mas nada disso seria possível. E para lhe fazer entender, eu quero citar uma frase de um dos grandes cientistas da humanidade, um cientista pioneiro chamado Isaac Newton. E ele nos deixou a seguinte frase: se cheguei até aqui, foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Então, se esse resumo, essa síntese que eu estou compartilhando com vocês, do que a casa hoje tem, uma casa dinâmica, com muitas atividades, com muitos grupos de estudos, se o Senhor hoje chegou até aqui, é porque ele também se apoiou nos ombros de muitos gigantes. Sem esses gigantes, nós não estaríamos aqui. E hoje a nossa tarefa é lembrar um pouco desses gigantes que fazem parte da nossa história, que foram os fundadores desta obra que não é nossa, pertence a Deus. Nós somos transitórios, aproveitando a oportunidade que nos chega, o convite que nos é oferecido. E para nós contarmos essa história, nós teremos convidados especiais, que eu vou chamá-los, para que eles fiquem à vontade na nossa sala nesta tarde. Carlos Escobar, por favor. Domingos Ramos Sobrinho e Carla Orfanac. Carlos Escobar tem uma conexão muito forte com esta casa, porque os seus pais, em especial Límpia, foi uma das fundadoras desta casa, uma das primeiras a auxiliar no movimento do CEOL. Domingos
E está em atividade no movimento espírita em Assunção, onde ele reside, no Paraguai. Está em atividade no movimento espírita, continuando o seu envolvimento com esta grande alegria que é servir a Jesus. Domingos Ramos Sobrinho, que construiu uma história não só do espiritismo, mas de muito envolvimento com a construção da hidrelétrica de Itaipu, e que esteve nesta casa por mais de 10 anos, quase 15, né, Domingos, para arredondar essa conta. Esteve aqui também, conhecendo muitos desses gigantes que passaram aqui. E Carla, a nossa trabalhadora da casa, representa hoje a conexão com esses dois mundos, o mais do passado e este da atualidade. E nós vamos ver por quê. Muitos já conhecem a sua ligação com a família de fundadores. Nós iremos lembrar aqui. Eu tenho certeza que muitas emoções, principalmente nos corações daqueles que se conectam com mais intimidade com a história de alguns personagens, vão vir à tona hoje. Nós teremos também a participação nesta entrevista de Nena Galves, e ela também está muito envolvida com a fundação desta casa. E para que possamos trazê-la, foi feita uma entrevista com ela, e nós vamos vendo partes desta entrevista, e com ela nós iremos relembrando e construindo essa história do nascimento e do desenvolvimento do Centro Espírita Os Mensageiros. Nós vamos começar com a entrevista da Nena Galves, em que ela vai nos relatar como foi o encontro da família dela com a família Escobar e qual o peso disso na vinda de Chico Xavier para a inauguração da sede Centro Espírita Os Mensageiros. Dona Nena, o Centro Espírita Os Mensageiros completa 50 anos, seu. A senhora poderia nos contar como foi a aproximação da sua família, a família Galves, com a família Escobar e o nascimento do Centro Espírita Os Mensageiros? Olá, companheiros do Centro Espírita Mensageiro. É uma alegria estar com vocês, mesmo que à distância. E lembrando estes fatos tão queridos, é uma saudade doce. E nós sabemos que ninguém tem saudade dos dias difíceis. Nós tivemos dias maravilhosos nessa inauguração. E felizes hoje por ver que o centro deu frutos, permanece. No mundo espiritual, quando um centro é inaugurado, se acende uma luz, diz Emmanuel. Se acende uma luz porque nesta casa deve haver consolo, amparo doutrinário aos encarnados. E quando um centro permanece tantos anos, é porque ele está dando frutos. É uma alegria falar com vocês hoje e meus parabéns por esse trabalho magnífico. Esse encontro com a família Escobar foi um reencontro, realmente um reencontro, talvez de tempos tão longínquos. Minha mãe e meu irmão decidem ir a Foz do Iguaçu para visitar a Foz e conhecer a Foz do Iguaçu. Não reservaram hotel. Chegando lá, o hotel estavam cheios, era uma época de convenções e eles não tinham onde pernoitar. Estavam sentados na praça, num banco, e minha mãe de origem, ela era espanhola e falava muito bem o castelhano. Estava conversando com meu irmão e os companheiros que foram e pensando no que iriam fazer. O menino que estava sentado no banco que os ouviu era filho de Dona Límpia Escobar. E ele ofereceu hospedagem
aqueles turistas desavisados que foram sem reservar hotel. E vocês imaginam que a alegria, os meus familiares que não sabiam onde ficar e aceitaram o convite. Foram lá para a casa de Límpia Escobar. Esse espírito tão querido. Minha mãe falava muito bem o castelhano. Então, logo começaram a travar conversas e se declararam espíritas. E vocês imaginam que alegria foi esse reencontro. Carlos, o menino que estava sentado no banco, você lembra desse menino? Tá, obrigado. Na realidade, primeiramente agradeço o convite do senhor. Eu agradeço o convite do senhor, prática maravilhosa. Nesse momento estou muito emocionado, e se eu começar a gaguejar e começar a chorar, peço para vocês as desculpas do caso, porque são muitas emoções que o resultado está aqui. Então eu fico realmente muito emocionado. Então eu peço as desculpas dos gaguejos e dos choros, se por acaso houver. Era um dia muito frio, e os mais antigos começaram a lembrar, era 20 de julho de 1969. Foi o dia que o homem chegou à Lua. Eu tinha 11 anos e engraxava sapato, eu fui engraxado. Apesar de que meus pais tinham um bom passado, mas naquela época não existia esse tipo. E tinha um hotel muito concorrido do lado de casa, que se chamava Hotel Paraná. Então, a gente ficava engraxando com os óculos, com vários amigos ali, engraxando sapato. Eis que, à tarde, mais ou menos lá pelas 3, 4 horas da tarde, não lembro tão bem, chegou um corcel branco, já procurando hotel por todos os lugares, com 4 pessoas. Um casal de velhinhos e 2 rapazes mais novos. E conversando, você não tem hotel, não tem hotel. Naquela época não tinha, 50 anos atrás, toda essa quantidade de hotéis em Foz do Iguaçu dispõe hoje. E como minha casa era bastante grande, muito grande, então o meu pai só fazem na praia, alugam as suas casas, mas nós, todo o que já tinha, já estava totalmente alugado. Não tinha forma de dar hospedagem para mais ninguém. Aí lá pelas 6 horas da tarde, quando estava para escurecer, fui falar com meu pai. Pai, será que a gente não pode dar um quarto ali para esses 2 casais de velhinhos, para eles não passarem a noite fora, no relento, no carro? Mas nós vamos dar uma arrumada no quartinho aqui, no quarto, eles vão ficar aqui. Isso foi anoitecendo. E meu pai foi taxativo, não tem mais lugar, aqui tem muita coisa, onde é que a gente vai fazer? Ele foi taxativo comigo. Foram passando as horas, chega tipo 8h30, 9 horas, eu vi o casal de velhinhos, bastante já avançados, com os seus filhos, vão dormir no carro. Novamente fui ao meu pai. Falei, papá, por favor, vamos lá levar essa reta. São 2 equipes, estou misturando isso. Eu não entendi. Você tentou em português e não deu certo. Não deu certo. Aí você foi na língua da pátria dele. Tá certo. Então eu falei, papá, por favor, vamos lá levar essa objeto. Aí ele, muito contrariado, aceitou. Então eu fui comunicar às pessoas. Falei, olha, meu pai aceitou e vai arrumar lá a bagunça que tem no quarto e tem uma coisa e vocês vão ficar lá. Eis que arrumamos entre os 4 irmãos, a Mari, a Cris, a Naíra ainda era pequena e meu pai. Nós arrumamos um quarto grande que tinha lá com banheiro. Arrumamos 2 camas de solteiro, botamos uns travesseiros, uns colchões no meio. Eis que eles vieram para casa.
tomaram banho e dormiram em casa. Essa foi a primeira parte da história. Convenci do meu pai que eles puderam dormir dentro de casa. E Carlos, não parece muito, mas aí estava o início de uma amizade. Como a Nena era filha de uma dessa senhora velhinha. Assim. Então, para eles entenderem o que está acontecendo. Essa parte, inclusive, está numa grande entrevista que a senhora Nena Galves está, eu acho que vocês têm que procurar o nome dela. E que ela conta essa história que eu estou contando, já foi contada aqui no centro, foi dizer que fez a entrevista, e ela mandou transcrever por uma outra jornalista que escreveu a história, que se chama Como Nasce uma Casa Espírita. E já falei com o Léo, e ele vai procurar essa história para ver, para contar realmente como foi contado de novo essa história em outra versão, de Como Nasce uma Casa Espírita. E é isso aí que começa a história do vínculo do Seon com o Chico Xavier. Amanhece, minha mãe não estava em casa, estava no Paraguai, foi trazer um dos meus irmãos que estava no Paraguai. Amanhece, no dia seguinte, em casa, nós preparamos o café para todos tomarem. Então, conversando aí que vem a parte que eu acho que é a parte mais emocionante de que eu estava presente. Então, as apresentações, chega minha mãe, ela era muito conversadora, chega a dona Daniela, mais conversadora ainda, espanhola, papai era uma matraca. E minha mãe também conversando com ela, serviram seus cafés, olá, que tal, como te vai, eu sou espanhola, ai, eu sou paraguaia, que lindo, que bueno, ai, toda esta coisa maravilhosa. E a dona Daniela, uma senhora muito simpática, já entrada de idade, deve ser naquela época 85, 90 anos, ela ainda com muita vitalidade, conversando com minha mãe, dizer, senhora, ele disse assim, palavras textuais, porque eu estava presente, eu sou dessa religião espírita, você conhece? Disse para minha mãe. E a minha mãe disse assim para ela, sim, eu sou espírita, veni e devia dar um grande abraço. E esse grande abraço representa hoje esse momento. Muito bem. Acasos não existem. Né? Eu estou para concluir que aquele menino ele foi usado para fazer tudo isso. Eu acho que sim. Ele foi acessado, olha, vai lá, convence teu pai, esse pessoal tem que se hospedar na tua casa. Sim. Senão o Chico não vai vir para cá. Eu acho que foi mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Então, o que aconteceu? Foi esse abraço carinhoso, amoroso entre a minha mãe e a dona Daniela. Conversaram aí, já não pararam de trocar mais. Né? E então ficou feito o contato entre a dona Daniela e a minha mãe. E ela contou para minha mãe, olha, eu tenho uma filha que se chama Nena, ela tem um centro lá em São Paulo. Quando a senhora for para São Paulo, eu vou lhe apresentar. Dona Nena. Ah, a mãe nem sabia quem que era. E ela é muito amiga do Chico. É Chico, meu, a minha mãe falou. Aqui nada, achou que era mentira. E depois as coisas se aprofundaram, realmente se aprofundaram. E meu pai trabalhava com uma empresa de transporte, com exportação. E eles iam muito a miúdo, vamos dizer, para São Paulo. Foi a vez que foi feito o convite para minha mãe, e minha mãe foi visitar a dona Daniela. E a dona Daniela levou junto com a dona Nena Galves. E todos vocês sabem que a dona Nena, o Chico Xavier, se hospedava na casa da dona Nena Galves, era um frequentador da casa da dona Daniela. Foi um dos que ajudou a fundar o Centro Espírita União. Foi ele quem tomou o prédio que hoje está a Livraria do Céu, lá em pleno São Paulo, na rua, agora não lembro, mas ali, hoje é o Castelo, ali na Sé, em pleno Céu. Então ela tinha um vínculo muito grande, fazia mais de 50 anos com o Chico Xavier. Então, resultou que a dona Daniela era filha da dona Nena, e que a dona Nena era íntimo do Chico Xavier.
Muito bem. E já vamos chegar nessa história aí, que foi daí a vinda dele para cá. Pega uma aguinha aí, porque nós vamos falar bastante hoje. Carla de água, Domingos, fica à vontade. Então nós vamos avançar. Então esse é o primeiro momento da nossa história. Vejam que a história está sendo construída. E nesse íntere do relacionamento que crescia, da amizade entre as famílias, eis que o grupo de Foz do Iguaçu, um grupo de espíritas, do qual Dona Límpia fazia parte, resolve então, no início dos anos 70, aí temos uma foto de Foz do Iguaçu, no início dos anos 70, resolve então fundar um centro espírita. Centro espírita, os Mensageiros. Aqui é o centro da cidade. Algumas ruas ainda estavam sendo asfaltadas. E é nessa época, então, em Foz do Iguaçu, que é fundado o Centro Espírita. E nós trouxemos algumas informações, são muitas, mas nós resumimos que no dia 23 de março de 1973, esse grupo cria a Sociedade Espíritos Mensageiros, SEOM, naquela época com S, era a sociedade. O nome, olha que interessante, o nome é sugerido pelo juiz Evaldo Adolfo Selling, um dos fundadores, tendo como membros Idalino Favassa, Ana Mota, Ambrósio, João, Aricle Borges, José Trigueiro Filho, que foi o primeiro presidente. Depois, ao fundo, temos um banner com o grupo dele, o filho, mostrando a imagem do José Trigueiro, Ferreira Mota, Rui Alves, Límpia Escobar, Mário Gradella e Manuel Orfanac. Você tem 2 parentes nessa fundação. Por isso que eu disse que você tem ações do CEO que devem ser reivindicadas. Eu já falei que não tinha pensado nisso. Então, mas eu vou começar a pensar. Tem o Manuel, que é o pai, e o Idalino, o avô materno. Estão nessa história linda do CEO. Dessa época aí, agora eu volto para você de novo, Carlos, porque você estava bem próximo desses acontecimentos, né? Fale para nós um pouco desse momento do Centro Espírita, que não era aqui ainda. Onde que era o Centro Espírita? Bom, como a maioria, todos eles estavam no Centro Espírita Cepap. Mas como o espírita gosta de fundar centro, né, sempre tem uma dissidência, gosta, esse é o que ele mais gosta de fazer, vamos sair de lá e vamos fundar nosso centro. Então isso aconteceu com esse pessoal aí, no bom sentido da palavra. E decidiram, minha mãe era uma campesina que só tinha o 4º ano do primário, mas tinha uma liderança muito forte. E uma mediunidade muito forte. Logicamente que ali foram pessoas que ajudaram, e muito como o Sofá, principalmente o Sofá Passa. Eu acho que o pilar fundamental do SEOM, que eu acho que tem que fazer realmente poder, também é o Sofá Passa. Bom, todos, né? Mas o Idalino eu acho que é a peça assim, fundamental. E decidiram, se rebelaram lá contra. E vamos fazer o centro primário. Aonde? Aonde vamos fazer o centro, o novo centro? Onde vamos se reunir? Onde vamos fazer as nossas orações? A mãe levantou a cabeça e falou, lá aonde? Eu tenho uma cozinha para lá. E foi lá na cozinha e começaram. A cozinha sempre é um lugar bacana, né? A cozinha, sim. Acontece, as coisas nascem ali, dá para dizer. Então, se reuniram esse pessoal e começou o chamado Centrinho. Centrinho. Era um apelido carinhoso. Carinhoso, que foi usado por muito tempo. Esse nome. E aí você vê que desde a época que foi de 69 até, foram 6 anos para a vinda do Chico. Mas só em 73 a 75 foi feito 2 anos, foi lá feito no Centrinho, na cozinha de casa. Logo depois, meu pai comprou um terreno ao lado e ali já puderam ficar mais à vontade. Então, e a gente tinha proibido certas horas do dia, que agora nem lembro,
para nem sequer chegar perto da cozinha. Na época era assim, né? Hoje vocês ficam para cá. E dentro que o pessoal vai e que vai se reunir. E tem ainda só uma foto que eu mandei para o Léo, que o lugar era onde se reuniram e começaram o Sion. Numa cozinha, num puxado de madeira. Isso significa que para estar em nome de Deus, em nome de Jesus, não se precisa de luxo. O luxo e o conforto a gente vai construindo, tá? E essa casa aqui é um luxo, é uma grandiosidade, é uma beleza, mas aqui também estão a mão de Deus e a mão de todos vocês. E a dona Nena sempre fala da dona Nena, e ela sempre diz, onde o Chico botou a mão, já não para de crescer. Muito bem, e é isso que nós vamos ver agora. Então nós estamos nos aproximando do momento em que o Chico vai estar na nossa casa. Temos aí duas imagens. As imagens, elas são imagens antigas, evidentemente, mas mostram aí o Sion, como era em 1975. Um terreno que foi doado pela prefeitura. Eu li nesse histórico, cara, que o seu pai trabalhou muito nesse momento, ele era secretário, né? Você quer falar um pouco para nós? Na época, é claro que o pai não trazia essas questões para dentro de casa, ainda mais especialmente perto de criança, né? A criança não precisava saber dessas coisas. Mas a gente escutava, né? Toda aquela movimentação. E dentro de casa, a movimentação, a fala, a nossa rotina era quase toda dentro desse trabalho que era desenvolvido pela família dentro do Espiritismo, porque era tudo. Era na segunda tinha uma coisa, na terça tinha outra, na quarta tinha outra, era o tempo inteiro. Mas na verdade eu vinha saber que meu pai teve um papel assim importante e até eu acho que decisivo nisso, muito tempo depois. Porque na época, é claro que ele não falava, e meu pai sempre foi muito reservado. Muito. Tanto que meu pai, é uma coisa que eu posso compartilhar, ele não frequentava, mas ele trabalhava por fora para ajudar. E sempre tem, né? Porque o Espiritismo tem aqueles que estão na linha de frente, os que aparecem, mas aqueles que estão na linha de frente, eles estão sendo subsidiados pelos bastidores. Como hoje aqui nessa atividade aqui, eu estou aqui agora com a entrevista, mas muitos estiveram nos bastidores, montando, organizando, editando, para que a gente chegasse nesse momento aqui. Domingos, que ano você chegou em Foz do Iguaçu? Vamos ver um pouquinho você. Eu cheguei aqui em 77 e me transformei, como fosse espírita, logo que eu parei de beber em 87, né? E comecei a frequentar o Aprendizes. É um assunto até que está nas minhas memórias. E lá, todas as vezes que eu ouvia, eu me lembro da Regina Baldovino entregando um panfleto de entrada lá, mocinha ainda. E todas as vezes que eu ouvia algum evento da UNE, que citava o nome dos mensageiros, eu sentia assim, como se eu estivesse tomando um passe, bem magnético mesmo. Isso depois o seu Favasta, que foi meu amigo a vida toda, me explicou. Mas eu vim para casa no fim do ano 90, fui até 2004, outubro. E aqui realmente eu me encontrei e lembro com riqueza de detalhes, tudo o que ocorreu aqui, inclusive as origens da casa. E a origem desta casa vem de encontro ao que alguns autores espíritas explicam, que às vezes a espiritualidade promove algum desentendimento na casa para que pessoas capacitadas resolvam criar outra casa e com isso aumentar a capilaridade do movimento. Bem, Domingos vai ter um momento mais específico quando chegarmos na parte das atividades sociais e Casa da Sopa, onde ele esteve bastante envolvido. Eu vou só levantar um pouquinho aqui o seu microfone, Domingos, que eu acho que está um pouquinho baixo.
vai avançar e vamos ver agora o momento em que houve esse convite do Chico Xavier para estar aqui na nossa casa. É claro que para nós espíritas, a presença do Chico significa muito. E você estar numa casa, ser trabalhador dela e saber que o Chico Xavier andou por aí, nós temos que cuidar para não nos sentirmos orgulhosos, porque dá vontade. E aí, como o orgulho é uma das chagas da humanidade, né? Então a gente só fica feliz. Vamos lá. Poderia nos contar como nasceu e aconteceu a ideia da ida do Chico Xavier à Foz para a inauguração do Centro Espírita Os Mensageiros? Outro planejamento, sem dúvida nenhuma, porque a filha de Límpia Escobar, Mari, decide vir a São Paulo fazer um curso. E ela começa a frequentar o Centro Espírita União. Naturalmente, aquela convivência, falando de Chico, aquelas visitas, tudo aquilo que ela via no União, ela falou: dona Nena, será que o Chico aceitaria inaugurar o centro na Foz do Iguaçu? E me pôs de porta-voz para poder transmitir esse convite ao nosso Chico. Ora, eu falei: Chico, vai inaugurar uma casa em Foz do Iguaçu, Os Mensageiros. Será que você iria participar dessa inauguração? E vocês imaginam que o Chico aceitou o convite mais prontamente. Sim, Nena, vamos planejar essa data, iremos juntos a Foz do Iguaçu e vamos formar uma caravana. E assim foi feito. Essa caravana formou-se com companheiros espíritas, Joaquim Alves, Eunice, Moreno, Godoy e outros. E nós fomos a Foz do Iguaçu inaugurar essa casa querida. Bom, nós temos algumas fotos históricas, essa não tem tanta qualidade, mas eu achei importante para mostrar a frente da casa como ela estava abarrotada. Não havia lugar, pelo que nós vemos nas imagens, as pessoas ficaram do lado de fora. Estamos falando de 1975. Vemos como o nome de Chico Xavier, ele já era muito reconhecido. As pessoas já viam nele uma liderança não só espírita, mas uma liderança humana, um homem de bem, um homem que promovia a paz. E ele atraía multidões, independente da religião. As pessoas queriam vê-lo quando sabiam que ele estava próximo. Então a gente vai fazer agora aqui uma brincadeira rápida, certo? Chama-se Encontre a Carla. Aqueles que encontrarem a Carla terão o direito na próxima semana de passe especial. Eu não mudei nada. Não, né? Eu não mudei nada, tá fácil. Tá fácil de achar a Carla, né? Olha ali atrás o seu Saboia e a esposa dele, a dona, acho que era Cléris, né? Ariclé, a dona Ariclé ali atrás, olha só. Esta é uma foto histórica, ocorreu no dia da presença do Chico. Então, se vocês querem sentir um pouquinho assim de inveja, é só olhar para a Carla, porque ela estava aqui no dia, né? E pôde presenciar. Carla fala que era bem pequenininha. Inveja do bem, tá? Então, eu quero dormir bem essa noite. Estamos aí. Se vocês ficaram na dúvida, eu estou esclarecendo aqui esse momento aí muito bacana da vida do Chico. Nós temos umas fotos muito interessantes que mostram aí. Bom, aqui vocês devem ter visto, né, vários
várias pessoas que vocês lembram que frequentavam o centro. Aquela do meu lado é minha prima Denise. Para quem conhece a Denise, é Denise. Denise, que nós conhecemos, nos recebeu aqui quando a Rosa e eu, o Dinho, que eu já vi lá no fundo, chegamos aqui, né, há 25 anos. Ela foi uma das que nos recebeu na casa aqui. Muito bem. Temos algumas fotos do Chico dentro da nossa casa, personagens que vocês vão reconhecer aí. A mamãe. O Chico se vestia de modo invejável, ele adorava combinar as coisas. Era um homem muito simples, mas muito iluminado. Dona Nena Gal. Essa é a Dona Nena. Chico. Exatamente. O seu Jô. O Jô, o que se hospedou na sua... Isso, o que veio fazer aqui, eu não falo. Aqui temos uma foto histórica muito interessante, que é o Chico psicografando aqui, pessoal, aqui, nesse local, psicografando ou a oração do tempo, ou algumas quadrinhas que ele também psicografou, falando de trabalho, de renovação. Entre uma das quadrinhas, o autor Jesus Gonçalves, que nós sempre gostamos de citar na casa, fazem parte desse momento de psicografia do Chico. E essa foto aqui está nos dizendo que depois ele leu. Né? Você lembra desse momento? Eu estava atrás ali. E do lado que aparece a minha mãe, Dona Nena, e lá está o seu Bogarim. Bom, desse momento aí, então, Carlos, eu vou pedir então para você e para a Carla, inicialmente para a Carla, lembrar alguma coisa para nós desse momento e desse dia tão histórico, tão marcante. Aqui está se inaugurando a sede do Senhor. Ele nasce então em março de 73 e em 75 a sociedade é transferida para cá na inauguração da sede, com a presença do Chico. Então, esse dia, na verdade, ele foi um dia bem marcante. Eu me lembro dele, né, assim, com flashes assim, bem claros. E tem um fato que toda vez que me falam desse dia que eu me lembro. A gente, como criança, na época tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, ninguém falava nada pra gente, mas a gente prestava atenção em tudo, né? E a minha mãe, ela comentava assim, tá? Tinha uma amiga dela, eu não lembro o nome, nem perguntei para a mãe, porque acho que não veio ao caso também dizer o nome. Ela tinha uma amiga que ela era uma pessoa assim, ela estava passando por uma fase muito triste, acho que ela tinha perdido o marido, os filhos, ou um filho, alguma coisa. E ela estava muito triste, não sei o nome dela, não lembro, depois eu vejo com a mãe. E a mãe estava conversando, acho que com a minha tia, porque fulana queria muito que... E era assim, o Chico, ele estava recebendo as pessoas, e eu até, tá vendo que tem um monte de flores, tinha um monte de flores aqui atrás, e tinha uma mesa, mais ou menos, aqui, cheio de rosas vermelhas, cheio de rosas vermelhas. E as pessoas vinham para abraçar o Chico, e ele dava uma rosa vermelha. E essa amiga da mãe falou assim, eu queria tanto que o Chico desse uma rosa branca para mim. O que vocês acham que aconteceu? Na hora que ela passou por ele tirou... Aí agora que eu entendi de onde ele tirou a rosa branca. Ele, na mesa que ele estava dando, tinha só rosas vermelhas. Ele se voltou, foi ali atrás no arranjo, pegou uma rosa branca e deu para ela. Então, assim, foi um momento muito marcante, porque ela não esperava, ninguém esperava. E o olho dela, me lembra assim, que brilhou tanto, de um jeito tão bonito. Eu era criança e conseguia assim, perceber isso. E depois a mãe contando, as pessoas comentando, assim, foi assim, uma passagem muito emocionante dessa data, dessa noite. Domingos, aqui você ainda estava só espiritualmente se aproximando do espiritismo. Mas o que você lembra dessa época, dos rumores, da vida do Chico para Foz
É uma pergunta. E a outra, na sua visão como espírita, o que significa a vinda de Chico Xavier numa cidade de fronteira, inaugurar uma casa espírita? Olha, deixa pertinho, assim, que esse é mais baixinho, só aproximar mais. Bem, pessoal, até fica chato, porque eu sou mineiro também, né? Tive o orgulho, isso eu posso contar mesmo, com aquele orgulho meu, com O maiúsculo, fonte 80, negrito, sublinhado, de participar de uma reunião mediúnica na casa que o Chico Xavier nasceu. Então é chato falar do Chico. Mas eu ainda estava em uma obra, em um trecho, e eu vi a notícia no jornal, um lugar chamado Sobradinho, em Brasília, e já era aquela notícia de destaque, porque onde o Chico ia, ele era celebridade mesmo. Mas para o movimento espírita aqui em Foz, na verdade, desde o Zé Vicente, depois passando pelos seus Salvarinos, Motinha, o seu Favassa, que dispensa comentários, a vinda do Chico foi, falando em português, entre aspas, de hoje, um upgrade, porque, primeiro, a casa SEON, que era a sociedade à época pela legislação, ela então teve um destaque, que agora não é para falar de coisas assim, que não sejam estritamente alegres, mas causou ciumeira nas casas que já existiam aqui na cidade. Será? Posso garantir que causou sim. Mas Com todo respeito. foi uma coisa muito boa, e fazendo um adendo, o pai, que a gente falava, menina da Valcíria, era chamado de Manu. Então, assim, em linhas gerais, mas a vinda do Chico foi antes e depois dele, para resumir a ópera. Obrigado. Carlos. Oi. Você tinha 11 anos nessa época? Não, já tinha 13, 14, 15 a 16 anos. Isso. E eu já vi lá atrás, depois vocês vão conferir, tem um banner do Carlos abraçando o Chico. E essa foto foi tirada onde? Na minha casa. Na sua casa. O que você lembra desse momento do Chico lá na sua casa? Como que era essa expectativa, essa movimentação do teu lar? Bom, eu tenho que comentar que essa vinda foi especial porque veio o seu jogo, que é uma espécie de adiantado. A Nena citou aqui. Sim. Então, quando o Chico queria se sentir mais à vontade, ele enviava, entre aspas, o seu jogo. E ele veio aqui para, pessoal, essa vai ser a programação, o que o Chico vai comer, onde é que ele vai se hospedar, o que vai haver. Mestre, uma espécie de mestre de cerimônia. Então ele fez a agenda. E como a mãe tinha uma proximidade, lógico, então ela falou, vou fazer uma tarde com chá na sua casa. Então foi esse o momento que a gente viu que ele passou toda a tarde de lá em casa. De lá de casa ele saiu para vir aqui. Você estava perto da conversa deles? Sim, eu estava perto. Você lembra como que era o Chico fora desse momento dos holofotes, das pessoas querendo perguntar coisas, ele na sua naturalidade, assim? Uma pessoa simples, uma pessoa super simples, não tinha, naquela época também não tinha percepção da grandiosidade do Chico, entende? Com 16, agora fazendo as contas, são 11 mais 6, seriam 17 anos. Você não tem a concepção do que é, o que representa o Chico e o que representa ele hoje aí. Mas eu estive toda a tarde ali, tá? E ele, com uma comitiva, e proibiu-se, isso também deu uma sombreira, porque proibiu-se pessoas que fossem lá, porque tinha muita gente, amiga da mãe, que queria ir para participar, que ficou sabendo que
vazou, vamos dizer, que queria ficar essa tarde lá. Então, inclusive, minha mãe ficou assim, marcada, não, porque a limpa é ruim, não é tal, mas é que não dá, o protocolo não podia ser, porque se fosse aberto para 2 ou 3 pessoas, então fica difícil. Com certeza. O único estranho, entre aspas, foi um amigo meu, chamado Marcos Vitamina. É meu amigo até hoje, e ele morava perto da casa e sempre passava pela minha casa. Ele foi o único que entrou na casa. Quando chegou, ele não sabia que o Chico estava lá. Aí o Chico falou para ele: filho, pare de brigar com a sua mãe. E algo que ele tinha feito aos minutos antes. Então, isso foi isso que aconteceu. E também uma coisa que o pessoal achou estranho é que minha mãe pegou na mão do Chico e o sequestrou durante 40 minutos para uma conversa privada. Foi isso aí que uma pessoa simples, tranquila, e você querendo contar a história para ele, agora que eu falo assim, ele já sabia tudo. Muito bem. Bom, esse foi um momento muito importante para o movimento regional, para a nossa casa, de saber que o Chico Xavier esteve aqui e aceitou o convite prontamente e faz parte da história do Centro Espírita Os Mensageiros. Nós vamos avançar, depois nós temos muitos banners lá com fotos para olharmos com mais carinho sobre esse momento. E a gente agora quer falar de trabalhadores. Se nós aqui fizéssemos uma lista de trabalhadores que passaram pela casa, que contribuíram, nós iríamos falhar, porque foram muitos. Muitas famílias deixaram a sua marca no Centro Espírita Os Mensageiros. Então nós escolhemos um trabalhador que representa toda essa história e escolhemos o Idalino, porque ele foi um dos fundadores, uma das peças mais importantes, como o Carlos bem nos lembrou, e por quase 3 décadas esteve envolvido nessa casa. Antes já tinha o envolvimento com o Espiritismo. Então, para nós não falharmos com ninguém, escolhemos alguém que pudesse representar toda essa dedicação, esse compromisso, esse carinho com a doutrina espírita. E optamos então pelo Idalino, que além de ser um valoroso espírita, também foi um homem valoroso na nossa sociedade, à vista que recebeu o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. E aí, Carla, eu queria que você, dentro da sua emoção, do seu coração, que deve estar batendo mais rápido agora nesse momento, nos trouxesse a sua visão dessa ligação do Idalino com o Espiritismo e com o SEOM. Você trouxesse algo assim que ele naturalmente transmitia pela sua dedicação, pelo seu envolvimento com o movimento e com a casa. Se você conseguir. Se eu consigo. Se eu colocar o microfone aqui pertinho, vocês vão escutar. Está batendo bem forte. Então, essa foto, ela é muito significativa, e aqui vocês me perdoem, mas eu me sinto muito orgulhosa que nessa foto eu tenho assim ligação direta com todos, na verdade com todos. Eu ia falar assim, tem 2, não, tem. O primeiro ali é meu tio, o segundo é meu pai, o terceiro é meu primo, filho da minha tia lá de Cascavel, o terceiro é meu avô, e o quinto é nosso amigo de sempre, que é o Lincoln. Então, já foi. Né? É o nosso amigo de sempre. Então, é uma foto muito significativa. A gente quase que podia ter brincado, acho Lincoln. Acho o Lincoln, é verdade. É o nosso amigo de sempre. O vô e o meu pai, posso falar, já que é para falar dessa imagem como um todo, eles foram pessoas
que até hoje, aonde a gente vai, as pessoas se referem a eles como se eles estivessem ali do meu lado. Espero que esteja mesmo. O meu avô, desde sempre, o Lincoln ontem falou na palestra dele assim: eu gostaria, assim, sorte de quem nasceu em lar espírita. Gente, eu tive essa sorte, eu nasci em lar espírita. Então, o seu Idalino, ele, desde sempre, eu conheço o seu Idalino trabalhando muito. Ele trabalhava, esse título que ele recebeu, eu nem sabia desse título, na verdade, porque foi em 88, eu estava morando em Curitiba, eu nem sabia desse título, na verdade, mas mais do que merecido, porque eu só escutava dentro da minha casa que o vô foi atender fulano que estava com dificuldade. O vô foi, não sei, de madrugada, cadê o vô? O vô foi na casa de não sei quem, e a avó Persedina junto, né? E a avó Persedina junto. Então, assim, nada mais justo, nada mais justo. Fico, assim, muito orgulhosa mesmo, muito feliz por fazer parte, né, dessa família. A minha vida inteira era o vô trabalhando, a minha mãe trabalhando, a minha tia lá de Cascavel trabalhando em prol do espiritismo. Dentro dessa casa, na verdade, a gente começou, eu quando era bem pequenininha, era lá no CEPAC, parece que a gente ia no CEPAC, depois a gente veio para cá, e a gente tem muita história que eu acho que depois vai aparecer, né, mais para frente, com a história dos trabalhos de costurinha, tem mais história ali pela frente. Mas é uma homenagem justa. São pessoas que trabalharam muito, mas muito mesmo, por Foz do Iguaçu, e o Adriano lembrou bem ali quando falou assim, relevantes, né, seu pioneirismo, relevantes aos serviços prestados, ao desenvolvimento do município no campo comercial, espiritual e social. Eu acho que muito mais no campo espiritual, porque eu acho que até aqui dentro nesse momento, eu acho que pelo menos uns 50%, vou falar sem medo de errar, lembram do seu Favassa como uma pessoa que acudia espiritualmente quando a gente precisava dele, né? E o meu pai sempre ali na retaguarda, porque como ele tinha a possibilidade de ajudar com o trabalho dele, né, que ele era funcionário público e ele tinha essa possibilidade de ajudar, ele ajudava também. Estou bem emocionada. Adorei essa homenagem. Domingos, você quer falar alguma coisa? Porque você esteve em contato de trabalho com o Idalino, né? Nós escolhemos ele, volto a falar, para representar toda essa movimentação dos trabalhadores da casa, com o prejuízo, evidentemente, de nós esquecermos alguém, porque foram muitos. Então ele representa para a casa, nesse momento, todo o esforço dos trabalhadores. Você tem alguma coisa que você lembra, assim, que ele marcou você, que ele contribuiu com a tua chegada na casa? Bem, pessoal. Eu pego do Carlos aqui. Isso. Ele é baixinho, ele é... Bem, pessoal. É de corintiano. Bem, pessoal. Fazendo uma comparação até grosseira, no movimento espírita que em Foz do Favassa foi o Pelé. Mas a minha chegada aqui na casa, eu já vinha de uma outra casa espírita, e eu falo sempre no meu histórico, que eu não tenho nada a esconder de ninguém, a minha origem no espiritualismo é na Umbanda. Mas quando eu cheguei primeiro lá no Aprendizes e depois aqui. E o seu Favassa, ele sempre foi uma pessoa muito discreta, e o curioso, ele era assim bem sisudo, menos para a Lourdinha, minha mulher. Tanto que quando ele chamava a Lourdinha, que fazia as receitas para ele, ele atendia aqui, dispensa comentário nesse atendimento, e era a única pessoa, assim, segundo o pessoal dizia, para quem o seu Favassa sorria. Tanto que, quando a Lourdinha vinha no centro da cidade, a gente não mais frequentando aqui, a Lourdinha passava
toda terça-feira para conversar com ele, meu netinho, que eu moro em Porto Alegre. Mas falando na sua pergunta mesmo, ora, só não aprendi a Sofavasa quem fosse fanático em algum ponto de vista. Porque na área não só mediúnica, como da caridade, que é o nosso norte, ele era exemplar. E curioso, eu falo sempre que, como eu participei dos grupos de estudo, que ajudei a reformular, enfim, fiz a minha parte, o seu Favassa tinha uma coisa curiosa. Mesmo que ele não concordasse com certos modernismos do Oeste, ele nunca deu palpite. Ele sempre fez o trabalho dele. Ele dividiu o trabalho dele na sexta e na terça era o capitão Sirico, outro líder. Mas o seu Favassa era exemplar. E muito que eu aprendi com ele, conversas, como foi em nível muito particular, é evidente que eu não vou comentar, mas foi para mim assim, mas, vamos dizer assim, uma especialização, né? Quem teve a oportunidade de participar em trabalho mediúnico, mesmo com o seu Favassa, com a forma tranquila dele, mas esse item da caridade ele deixou de si. Tia Neca, que ele deixou. Eu lembro dela. Quando eu cheguei na casa, ela ainda estava atuando aqui. Nós vamos avançar e vamos falar um pouco de algumas atividades que movimentavam muito o selo. Só pela traseira daquele carro já dá para ter uma ideia que nós estamos falando aí dos anos 80, né? Se não me engano que era um Passat. E aí nós temos o pátio do Seol, muitas crianças. E aproveitando aqui, Domingos, você que está já com o microfone, eu sei que você participou muito dessa atividade. Bem, olha, essa atividade me foi muito prazerosa, porque tinha e tem, ou existiam e existem muitas pessoas que não dão bola para esse tipo de trabalho. Eu acho que é só encher a barriga do mais pobre que nós. Mas uma das dirigentes da Casa Espírita que eu frequento hoje, que é de gente oriunda do Seol também, que é o seu Carlos Lenços, é a Soraya, que estava aí nesse meio, toda essa turma. Mas tem coisas assim que hoje a gente vai viajando no tempo, a gente vê como que esse trabalho foi gratificante e continua sendo. A sopa era 2 vezes por semana, quartas e sábados, depois passou só para o sábado. E na sala da costurinha, está inclusive nas minhas memórias, tinha uma coisa que era curiosa. O café da dona Percedina, inigualável, né? E eu posso contar aquele caso da encarnação, da reencarnação, que é rapidinho, são 2 horas. Foi o seguinte, numa semana da Inconfidência, deu um fim de semana, no dia 21 de abril. E nesse dia o pessoal tudo viajou, e eu me lembro bem, eram 170 pessoas que a gente atendia. Mas ficamos, eu, a Lourdinha e o Sandro Core, eu, o Sandro Core e o Zé Carlos, paneleiro, que era o que lavava a panela, e na cozinha ficou a Iraci Salme, a Lourdinha e a Letícia. Então, nesse dia que era feriado, aquilo lotou. E a gente fazendo a cestinha, né, que era aqui embaixo, mas aquele movimento enorme. Aí, enquanto trabalhávamos ali, a gente estava comentando de como é que o Tiradentes, ao sair da cadeia para ir para o Patibo, como é que ele foi vaiado, pessoa que ele era considerado bandido, né? E dando vaia nele, dando por bem empregado, ele ser enforcado, tanto é que foi celebrado um Tedel depois, né? Aí eu comentando assim, aí o Zé Carlos, paneleiro, me solta essa pérola.
Domingos, olha, cara, a gente estava lá gritando, enforca o homem, enforca o homem. Agora não estamos aqui nesse sufoco. E ainda falou assim para mim, tomou papudo. Então, tem muita coisa boa mesmo. Isso foi uma coisa. Hoje os tempos mudaram, as necessidades são outras. Lá onde eu frequento ainda tem essa necessidade. É importante você falar isso, porque às vezes se perguntar por que se parou com essa atividade. Cada atividade ela tem o seu momento, a sua importância, dependendo do que há no local, na região. Então ela teve muita importância naquele momento, mas as coisas vão se transformando. Há então casas que ainda fazem porque a região, o local necessita dessa atividade. Sem dúvida, até porque a região nossa lá abrange o Bulbas e o Jardim São Luís. Não precisa falar mais nada, né? Mas é um trabalho hercúleo, na verdade. Muito legal. Bom demais. Nós tivemos, porque a gente, quando eu falo a gente aqui, eu falo de mim, da Rosa, do Dinho, que está por aí, que eu já vi, né? E chegamos na casa há 25 anos. Então, metade dessa história a gente acompanhou, desses 50. E chegamos numa época em que essa atividade era muito intensa ainda. Muitas vezes servimos sopa, lavamos panela, né? Apartamos algumas brigas ali, né? Entre as crianças, né? O que era natural, né? Era mais um serviço de reeducação emocional do que alimentar, né? Porque eles vinham no intuito de participarem da sopa, levarem para casa alguns mantimentos, mas havia um trabalho de evangelização por trás disso, que era o nosso foco, e tivemos a alegria de participar e aprender muito com isso. Tem uma outra curiosidade histórica, que é fato. Uma época a gente começou a ganhar tanta coisa que tinha que montar a cestinha. Ali era a biblioteca de um lado, né? E aí a Soraya, então, moça, né? Ela estava com óculos novo. E eu falei com ela, ô corintiana, você está com esse óculos por vaidade ou porque você tem problema na vista? Que ela morava aqui embaixo, né? Essa Soraya era filha, a mãe dela tinha um apelido de Bocuda, Tereza Bocuda. E a Soraya, eu falo que é a flor do pássaro, a pura verdade, né? E ela falou, não, porque estava me atrapalhando ali, eu fui no médico, arrumaram uma consulta aí para mim e tal. Bem ali naquele corredor, de frente, ainda tinha a oração no templo, que ficava ali, bem ali. E ela falou, não, porque eu gosto de ler o livro espírita. Eu falei, mas por que você não vem para o grupo de estudo? Ela falou, mas esse pessoal pode, da sopa, pode? Eu falei, não só pode, como deve. Eu falei, o que você lê? Eu falei, eu estou lendo o Rochester. Eu falei, olha, você não leva mal, não. Apesar de ser editado pela Federação Espírita Brasileira, é um livro que ainda não tem um bom conhecimento, não é aconselhável. Vem para o grupo de estudo, seria as obras básicas, o romance do Chico, do Emmanuel, e a Soraya foi. Mas hoje, a Lourdinha sempre comenta comigo, essa turma da sopa, que a gente nem lembra mais, vê a gente na rua, na loja, no banco, em algum lugar, e chama a gente pelo nome. Então é sinal que esse trabalho, em qualquer lugar, ele sempre será lembrado, assim como da iniciação do ESD, que as crianças daqui a alguns anos vão lembrar dos monitores dos cursos. Com certeza. Nós vamos avançar aqui para ver mais uma foto também dessa atividade social, e aqui a gente consegue ver como eram os fundos da nossa casa. Acho que o salão onde está a exposição dos banners já tocava naquelas construções ali. A Casa da Sopa, essa que está
à esquerda de vocês, e à direita havia uma peça de madeira também, e ali havia uma outra atividade que o Domingos citou. Eu queria que a Carla comentasse, porque eu sei que a sua mãe estava muito envolvida nessa atividade. Era a costurinha, né? Que a costurinha era toda semana, a mãe vinha, passava a pegar a tia Felícia, né? Alguém deve lembrar da tia Felícia, e a gente vinha para a costurinha. Eu às vezes vinha e ficava sentada ali na porta de madeira, e a mulherada lá costurando, e vinham as grávidas carentes, e elas ensinavam as grávidas a costurar, e elas confeccionavam o enxoval do bebê delas. E eu cresci, mas vendo esse trabalho da mãe. Eu acho que a mãe até hoje ela continua nesse trabalho numa outra casa, e é muito forte isso na memória. Também tinha o café da Dona Percidina, e tinha uma das coisas que o Domingos falou, eu lembrei, porque a minha avó, ela não lia, ela era analfabeta, mas recitava a prece de Cáritas como ninguém. Então, isso eu lembro muito bem dela, dentro de casa e na costurinha. Muito bem. Você até me disse, né? Eu sentava muito naquele degrau. Ali no degrau na porta, a gente ficava sentado na porta. Muito bem. Nós conhecemos essas duas peças, e me recordo aqui que fizemos várias apresentações, feira cultural e teatro nessa parte aqui, que era a Casa da Sopa. Fizemos várias coisas ali. Nós vamos ver aqui a última parte da entrevista da Lena Galves. Estamos nos aproximando do nosso final, onde ela vai dar deixa uma mensagem para o Senhor. Depois eu vou voltar para vocês. Sobre a sopa, sim, claro. Sim, eu quero citar as pessoas que também iniciaram, juntamente com os fundadores da casa, minhas duas irmãs, que a Mari e a Anaíra estiveram no começo também da sopa, assim como estiveram os rapazes. Elas estão também hoje presentes. Minha irmã Anaíra não, porque ela era menor, mas também acompanhava minha mãe. Eu não, porque eu radiava. Acontece. A senhora poderia nos deixar uma mensagem para o Sion pelos 50 anos? É uma alegria muito grande hoje, após 50 anos, ver que essa casa deu frutos tão bom, consolou e amparou. Eu estou orando junto com vocês, porque ela permaneça no mundo espiritual, essa luz acesa, como ela começou com a presença de Chico, cada vez mais forte, mais brilhante, mais ativa, com mais trabalho e mais progresso espiritual. Deus abençoe a vocês do Grupo Espírita Mensageiros, Mensageiros do Bem, aqui encarnados na Terra. Deus vos proteja. Nós estamos encerrando este momento, que foi com certeza muito agradável, mas eu queria antes deixar aí umas palavras finais para cada um, né? O Carlos, o Domingos, a Carla, que dissesse algo dentro dessa conexão de cada um com a casa. Então fiquem bem à vontade para nos despedirmos dessa forma. Não, só uma pequena palavra aí, continue no trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão amparados num gigante e em muitos gigantes. Continue trabalhando, porque só o trabalho, só a ação é que realmente nos fará mais livres, mais soberanos e fará de nós melhores pessoas e melhores espíritos. É o trabalho. As palavras e o feito, mas o trabalho fica. Isso aqui é é o significado do trabalho. Então, continue
vocês todos no trabalho. E uma casa onde Chico Xavier esteve, sempre estará mais amparada. Não digo que todos, porque todas as casas espíritas estão amparadas pelo mundo espiritual. Mas eu dou a certeza que aqui tem um olhinho a mais. Bem, realmente é um momento de muita emoção ver essa casa no estágio que está, deveria também ser de outra forma. Quando a gente vê, com todo respeito, a irmãos de outras casas espíritas, eu falo como se ainda fosse daqui, né? Em relação ao grupo de estudos, aqui é um exemplo. E é curioso que as primeiras apostilas que eu digitei para o grupo de estudo, que eu preguei na Vila A, na época, por outros motivos. E o que a gente observa? Porque o Emmanuel disse, né, espíritas, amai-vos, depois instruí-vos. E essa casa está dando esse exemplo, e com isso eu aproveito para parabenizar os dirigentes que mantêm tudo isso aqui para a grandeza da doutrina, por que não dizer para a nossa própria grandeza. Bom, gente, eu tenho que agradecer em nome da minha família. Muito obrigada pela homenagem. Eu nem esperava, gente. Eu estou aqui, trabalho aqui, mas eu não esperava. Inclusive, eu fui saber que eu ia sentar aqui ontem. Então, assim, foi assim, uma grata surpresa. Muito obrigada. Realmente, o meu avô Idalino era um homem com toda a mansidão dele. Ele era um homem muito determinado, ele era um homem muito forte. Eu sei que ele esperava muito de mim, pessoalmente. Carla, desde pequenininha ele falava, ele dava uns toquezinhos. Eu, por conta de ter ido estudar fora, me afastei um tempo. Daí, quando eu voltei, aí um dia, não sei por um acaso, eu sou coordenadora de uma escola e tinha um professor de matemática lá e falou assim: vai lá na casa, volta para casa, volta para o Sion. Né? Era o Adriano. Falei assim, volta para o Sion. E eu voltei. E essa semana o Sion falou assim para mim, o Adriano falou assim para mim: se não fui eu que pedi para você voltar. Então, assim, muito obrigada em nome da nossa família. Tenho certeza, vou passar para eles tudo que foi falado aqui. Tenho certeza que vão ficar emocionados e gratos. E vamos trabalhar. Como o Carlos falou, vamos trabalhar. Bom, nós é que temos que agradecer a vocês, a Escobar, pelo envolvimento da sua família, que foi de fundamental importância, de fazer essa conexão com o Chico, e nós podemos ter esta alegria de dizer que o Chico esteve na nossa casa, que esteve na inauguração da sede. Então nós temos que agradecer o trabalho que o Domingos desenvolveu aqui, a família da Carla, tanto do lado do Manuel quanto do lado do Idalino, né? A família toda dela envolvida nas atividades, e nós estendemos esse agradecimento a todas as famílias que por aqui passaram e que ainda estão aqui trabalhando, estão se dedicando, estão se envolvendo com a casa. Dissemos no início, só chegamos até aqui porque podemos nos apoiar em ombros de gigantes. E o nosso compromisso é honrar toda essa entrega, todo esse esforço, toda essa dedicação, acolhendo a todos aqueles que chegarem no Centro Espíritos Mensageiros para trabalhar, para aprender e seguir conosco nesta caminhada. Nós é que agradecemos. Vamos devolver a palavra para a Rosa, para dar sequência às nossas atividades, e mais uma vez o nosso muito obrigado.